Nós vamos falar agora hoje sobre a finalização do semestre, tá? O que a gente precisa para poder finalizar o semestre, as últimas informações importantes. E aí eu estou compartilhando tela aqui e vou entrar no portal de um colega de vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha só, algo muito importante antes de começar falando outras coisas. Trilha de carreira. Se você ainda não fez nenhuma trilha de carreira, você está no início do seu curso, não tem problema. Porque você tem até o final do seu curso para você entregar as suas horas complementares. No mínimo de horas complementares que um aluno pode ter, que se é tecnólogo, são 40 horas. Aí, às vezes, tem curso que é de 80, tem curso que é de 100, 120, 140, tá? Como que você pode saber isso? Se você é do segundo período, já dá para você saber, né? Pelo seu boletim. O pessoal do primeiro período aguarda que o boletim, quando sair dia 15 de janeiro, 15 de dezembro, desculpa, vai sair o boletim, eu vou mostrar para vocês ontem, aí vocês vão saber, tá? Então, quem não fez ainda, não tem problema. Lembrando que trilha de carreira, ela é vários cursos aqui que a Anguera disponibiliza para vocês fazerem de forma gratuita, onde vocês conseguem pegar certificados para as horas, para as atividades complementares. Mas vocês também podem fazer qualquer curso que vocês quiserem. Peguem esses certificados e venham para o tutor presencial de vocês, ou para o polo, tá bom? Ou para o polo. Vamos lá. Esse colega de vocês, eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês algumas coisas importantes. Essa primeira disciplina dele aqui foi a disciplina de... Nesse momento, já deve estar tudo terminado, tá? E com pontuação mínima. Então, eu vou visualizar a pontuação para vocês verem aqui. E ele já fez, já tem engajamento. No caso, ele está no 6º período, então o engajamento dele e as avaliações virtuais, eles têm pontuações diferentes, tá? O pessoal do primeiro e do segundo período, a pontuação é diferenciada, tá? Vocês estão no nível 1, lembra que eu expliquei para vocês logo no início do semestre? Então, vocês têm engajamento de 3.000 pontos e cada avaliação virtual de vocês vale 1.500. Então, vocês têm uma canja aí. O pessoal do terceiro período em diante já não é assim, tá bom? Outra coisa diferencial que ele tem também é a atividade interdisciplinar, que é o portfólio, que vocês no primeiro e segundo período não têm, tá? Então, não se preocupem com isso, que vocês não têm, só a partir do terceiro semestre. Então, o que acontece? Ele fez fórum, ele fez avaliação virtual, ele fez engajamento e ele fez prova. Conseguiu 7.640 pontos. Perfeito, já passou, tá? Lembrando que tem 3 coisas que são obrigatórias para você passar numa disciplina. Primeiro, prova. Tem que ter prova, tem que ter no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina normal, tá? Segunda coisa, precisa ter engajamento AVA de pelo menos 600 pontos, que quer dizer o quê? Que você assistiu no mínimo 500, assistiu no mínimo 2 teleaulas. Então, tem que assistir de 4, no mínimo 2 teleaulas, porque as teleaulas, elas contam presença, né? E a presença, que elas contam falta. Se vocês reprovarem por falta, vocês podem reprovar por falta. Então, 50% no mínimo. Então, de 4, no mínimo, 2 teleaulas, tá? Então, 600 pontos no mínimo aqui de engajamento, que equivalem às suas teleaulas. E outra, vocês conseguiram no mínimo 6.000 pontos no total. Então, no caso aqui, esse colega de vocês já fechou essa disciplina. E assim, gente, vocês conseguem visualizar todas as disciplinas, se vocês fecharam ou não. Isso é muito importante vocês fazerem. Por exemplo, nessa disciplina de estruturas algébricas, esse colega de vocês aqui, ele está o quê? De recuperação. Ele não atingiu 1.500 pontos na prova, tá? Então, ele vai fazer prova de recuperação. Lembrando que a prova de recuperação, ela não precisa ser solicitada e ela também não é paga. Ela vem automaticamente para vocês no portal. E ela vai ser disponibilizada a partir do dia 5 de dezembro, que é uma segunda-feira, tá bom? Então, aqui a gente consegue visualizar que ele vai ter que fazer prova. Ele não atingiu 6.000 pontos, tá bem? Então, quando ele fizer a prova, ele tem que conseguir uma pontuação melhor, né? Se ele conseguir 1.500 pontos, ele já não vai conseguir, porque ó, ele está com 5.410, com 1.260 de pontuação. Então, ainda falta aqui 600 pontos para ele passar.
Então, ele tem que conseguir pelo menos aí 1.860 pontos para ele passar. Bom, ele não fez fórum, tá? Isso aí dá para ver que ele não fez fórum. Possivelmente por isso que ele também não conseguiu 1.000 pontos de engajamento AVA. E também a avaliação virtual dele, ele conseguiu só 750 pontos. Possivelmente ele não fez a substitutiva. E aí vocês vão conseguir visualizar todas as disciplinas. Essa aqui era de setembro, essa de outubro, né? Essa disciplina aqui dele é a disciplina agora de novembro, tá? Essa disciplina dele é a disciplina de novembro. Eu sei por causa da data aqui, ó, tá 26/11, que é o último dia da prova dessa disciplina de novembro. Então, eu consigo visualizar aqui também, ó. Aí eu tenho dúvidas, é só olhar aqui na prova presencial da disciplina, de primeiro chamado, ó, 21/26. Ele ainda não fez prova, tá? Então, ele precisa fazer prova e fazer atividades. Aqui eu consigo visualizar que ele só perdeu o quê? Uma avaliação virtual. Eu falo perdeu porque já fechou a avaliação virtual, né? E eu avisei vocês que a avaliação virtual estava fechando, e avisei vocês que estavam aqui, ó, foi até 14/11. Mas abriu a substitutiva e ele também não fez. Então, ele vai ficar com essa pontuação aqui, tá? Então, no caso, esse colega aqui, ele precisa finalizar as atividades dessa disciplina aqui, né? Ele conseguiu 950 pontos, 150 avaliação virtual somente, 1.000 pontos, ele está com 4.600. E ele precisa de pontuação da prova para conseguir os 6.000 pontos. Tá? Então, no caso aqui, se ele conseguiu o mínimo 1.500, ele já passou. Ele conseguiu bastante pontuação porque ele fez o portfólio da atividade interdisciplinar. Pessoal, a partir do terceiro período, essa última disciplina aqui, que também aparece para o pessoal do primeiro período, primeiro e segundo, vocês não têm nada aqui. No caso, ele que está no sexto período, aparece aqui. Ele é um portfólio que é um trabalho, que abre aqui, é um trabalho semestral, um somente, e ele vale bastante pontuação, tá? Ele vale 2.500 pontos. Então, ele precisa realmente... ele conseguiu fazer e conseguiu pontuação, tá? Uma coisa que eu tô vendo aqui, olha, que eu até vou avisar para ele depois, ele não fez a avaliação de proficiência. O pessoal do sexto semestre em diante, eles fazem a avaliação de proficiência, que é uma avaliação que é muito parecida com o ENAD, que eles podem chegar a fazer. E ela dá pontuação para todas as disciplinas. E se não fizer, reprova o semestre inteiro. Então, eu vou avisar para ele que ele precisa solicitar a prova de segunda chamada dessa disciplina, se não solicitou ainda, tá? Aliás, vou dar uma pausa aqui para mostrar que em solicitações de serviço, vocês abrem aqui e vocês solicitam prova de segunda chamada, tá aqui, ó, tá? 48 e 30. Onde eu solicito essa prova de segunda chamada? É por aqui. Aí eu clico aqui, seleciono a prova que eu quero, no caso, ó, prova de avaliação de proficiência, clico aqui, tá? E aí eu ponho um motivo qualquer, posso pôr outros, por exemplo, e confirmar, tá? Confirmando, ela já vai aparecer para mim. Eu solicitei para ele, depois eu aviso ele que eu solicitei, o boleto já vem aqui para pagar. Por quê? Porque se ele não fizer, ele vai reprovar, então ele tem que fazer, tá? E aqui vem um boleto para você pago, tá bom? Eu disponibilizo aqui. Ah, Josene, eu disponibilizei, eu já pedi semana passada e não apareceu o boleto aqui. Essa semana está aparecendo porque os boletos de dezembro eles já foram plotados. Então, possivelmente, semana que vem ele vai ser para vocês. Então, quem pediu até semana passada, esse valor aqui, ele vai vir dentro do boleto de dezembro, que não é o caso agora dessa semana. Então, ele está aparecendo aqui, tá bom? Bom, aí ele tem mais algumas coisas importantes aqui, olha. Ele tem a disciplina de ED. Todos vocês têm a disciplina de ED. Essa disciplina de ED, de todos vocês, fecha no dia 10 de dezembro. Essa disciplina aqui, gente, não tem prova, mas ela tem avaliações para fazer no portal. Tá vendo aqui que ele já fez? Vale 6.000 pontos do mesmo jeito, tá? E tem que fazer 2 avaliações. Tem avaliação virtual e tem engajamento. Lembrando o seguinte, gente, se vocês não atingirem 6.000 pontos nessa disciplina, vocês já estão reprovadas nela e semestre que vem você tem que refazê-las, tá bom? Elas não têm recuperação e não tem como recuperar a nota se vocês não atingirem a pontuação correta nessa disciplina ED. O pessoal do primeiro e segundo período também tem uma disciplina chamada Educação à Distância. Ela não tem prova e nem pontuação. É só entrar, assistir os vídeos, a web aula e já conta a pontuação, tá bom? Pessoal, todas as provas estão acontecendo no agendamento de prova digital, todas, sem exceção, tá?
Tem gente que não está conseguindo fazer prova. E aí é um problema sério. Por quê? Porque não está prestando atenção na hora de colocar. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa prova aqui, desse colega aqui. Eu venho aqui, copio, tá? Posso copiar aqui com a direita, ou Ctrl C, clico na prova da disciplina. Quando eu venho aqui, eu clico aqui na prova, esse cursor, isso aqui que eu chamo de cursor, a gente fala assim, o que é cursor? É isso aqui que está piscando. Ele tem que estar logo depois do número, tá vendo? Então, aqui, ó, quando eu ponho para cá, eu sei que o último é 1. Se ele ficar assim, ele vai dar prova não encontrada. Então, prestem atenção. Às vezes, vocês copiam e colam, não prestam atenção e acaba acontecendo isso. Aqui também, ó, Ctrl C e aqui, código calculador, Ctrl V. Aí eu ponho acessar na prova. Outra coisa importante. Li, beleza. Ok, entendi. Tem gente que está só lendo aqui e não está descendo isso aqui. Tá vendo aqui que tem uma forma de rolar aqui, um rolinho aqui, ó. Tem que colocar, ok, entendi. E depois iniciar a prova. Iniciou a prova, começou. Se eu colocar aqui iniciar a prova dele, tá valendo as 3 horas dele aí. Tá bom? Então, atenção que tem que descer o rolinho lá. Bom, beleza, todas as provas estão aqui. Prova de segunda chamada é aqui. Prova de recuperação é aqui. Todas as provas são aí, tá? Lembrando que o boletim de vocês não está atualizado ainda, tá? O boletim, ele só vai estar atualizado a partir do dia 15 de dezembro, tá? Então, não adianta, eu vou clicar aqui, pode ser que não aconteça tudo zerado aqui. Por quê? Porque ainda não tem a pontuação total, tá? Alguns podem ter alguma pontuação, mas nem todos. Ele tem estágio e tem disciplina de adaptação, que no caso é dependência. Olha só, gente, a disciplina de dependência, quem tem DP, que deve ser do segundo período em diante, ó, tá vendo que essa disciplina ED, Software de Matemática e Adaptação, ele ficou em DP, tá? E ele fez e já conseguiu a pontuação. Essa disciplina aqui, olha, que ele fez prova também, não, o estágio ele fez DP também, mas ele não tem, não tem prova, tá? Eu vou abrir um outro portal aqui do colega de vocês para mostrar que a disciplina de dependência deixa eu ver se a colega tem. Essa aqui não tem dependência. Esse tem. Para mostrar para vocês que a disciplina de dependência, ela vale 7.000 pontos. E se você não atingir no mínimo 2.300, está reprovado. Por exemplo, aqui esse colega, ele não fez avaliação virtual, então ele já perdeu a oportunidade de fazer. O engajamento AVA dele, ele não fez nada praticamente. E a prova, ele tirou 1.750, tá? Ou seja, ela está reprovada, ela está de recuperação dessa disciplina. Ele vai ter que fazer prova de recuperação dela, tá? Vai ter que fazer recuperação dessa disciplina para ele poder conseguir a pontuação. E olha só, ele não fez nada até agora, tá? Então, se ele tirar 6.000 na prova, ele passou. Se ele tirar menos de 6.000, ele precisa fazer as atividades aqui. Ou seja, o engajamento AVA dele está zerado. Isso quer dizer o quê? Que ele não assistiu nenhuma teleaula ainda. Então, isso quer dizer o quê? Se mesmo se ele tirar 7.000 na prova, ele está reprovado, porque ele não fez nenhuma teleaula. E lembra que eu falei para vocês que teleaulas tem que fazer pelo menos 50%? Então, 50% de teleaula. Então, eu vou avisar ele também que senão ele vai reprovar essa disciplina. Não adianta ele tirar 7.000 na prova. Se ele não assistir pelo menos 2 teleaulas, está reprovado por falta. Tá bom? E eu acho que é isso. Agora, nesse momento, para finalização. Tá? Fica de olho. Olha direitinho. Semana que vem, olha direitinho cada uma dessas disciplinas. Vê se você não perdeu nenhuma disciplina, não perdeu nenhuma prova. Não perdeu nenhuma prova. Olha, dá uma varredura. Vê como é que está a pontuação. Vê se não pode aumentar o engajamento ABA para aumentar a pontuação total, tá?
Vê se suas provas todas, vocês tiraram pelo menos 1.500 pontos. Dá uma olhadinha legal para vocês verem como é que está a situação de vocês. E aí vocês poderem solicitar a prova de segunda chamada. Lembrando que a solicitação de prova de segunda chamada é até o dia 27, tá? Que é domingo. Domingo, tá? Por quê? Porque sábado termina o prazo da última prova, que é a quarta disciplina. E se você não conseguiu fazer a prova até sábado, você tem até, no caso, domingo para pedir a prova de segunda chamada. No caso, esse colega de vocês aqui, ó, não fez a prova ainda. Então, por exemplo, chegou sábado, ele não fez, ele pode pedir até domingo a prova de segunda chamada, tá? Então, entrem aqui também semana que vem, olhem direitinho, vê se não tem nenhuma prova aqui de segunda chamada disponibilizada que você já solicitou, tá? Para ser feita, tá? Dá uma olhadinha como é que tá, para vocês não terem problema de esquecimento que solicitou e teve que fazer. Presta atenção nas datas direitinho. Tá bom, pessoal? Bom, agora eu já falei que eu tinha que falar de orientações gerais e eu vou agora abrir, eu vou parar a gravação